Ora bem, como todos vocês sabem, bom dia a todos e boa tarde e boa noite, todos vão ver este vídeo. Portanto, o Porto empatou com o Sport, o Sport empatou com o Porto no clássico deste fim de semana. Certo que o jogo já foi sexta-feira, mas vamos dar aqui um bocadinho alguns insights do que foi a partida do meu lado sportinguista, também falando do que o Porto fez e bem, do que o Sporting fez e mal. Entretanto, para o jogo, já para, digamos, como foi o jogo. Isto tem muito a ver, este posicionamento que vocês estão aqui a ver, certo? Faltam aqui os guarda-redes, não se preocupem, já temos aqui os guarda-redes. Isto tem muito a ver com o momento com bola do Porto na primeira parte e o momento sem bola do Sporting nessa mesma primeira parte. O Sporting na primeira parte condicionou muito bem a primeira fase de construção do Porto. Em que sentido? O Sporting conseguia muito bem estancar, digamos, a primeira fase de construção do Porto, impedindo o quê? Que a bola entrasse com facilidade, quer no Alan Varela, por exemplo, quer no Mora, muitas vezes forçando o Porto até esticar direto o jogo para o Samu, no qual o Diomande, e muito bem, tinha grande capacidade de encurtar e ganhar a bola com grande facilidade. E o Sporting dava sempre o jogo. O jogo, a primeira fase de construção, libertava os centrais do Porto a terem bola, sem grande, digamos, pressão, porque sabia que iriam ter dificuldades. E o Sporting, nesse momento, teve muito bem nessa facilidade de encurtar e de permitir, ok, os centrais do Porto têm bola, não há problema, deixa-os construir, que nós eventualmente iremos recuperar a bola. E foi isso que o Sporting fez. Depois, com bola, o Sporting tem uma série de jogadas e transições com espaço, em calma, por exemplo, do Bragança na primeira parte, com grande facilidade. O Sport parte para a transição, mas o Bragança acaba por pecar mal. Mesmo quando o Sport tinha a bola, por exemplo, junto ao seu último terço, por exemplo, quando a bola estava nos centrais do Sporting, por exemplo, havia uma grande facilidade, porque o Samu e o PP faziam isto, certo? Mas havia uma grande facilidade do Sporting a conseguir ter bola, nomeadamente porquê? Porque, digamos, o PP saltava ao Inácio, por assim dizer, a bola entraria no Diomande, Fresneda, havia sempre esta tentativa assim. Aqui a grande questão está onde? Na facilidade com que o Morten fazia isto. O Morten era a placa giratória do Sporting, quer com bola, quer sem bola também no momento defensivo, mas muito do que foi o jogo do Sporting na primeira parte passou pela facilidade com que a bola entraria no Morten e fazia girar todo o jogo ofensivo do Sporting. Depois, naturalmente, a bola entrando em Morten, por norma, que anda um bocadinho os metros um bocadinho mais dentro, Maxi mais subido, dando, digamos, quase uma saída a 3 do Sporting, pelo corredor esquerdo. Mesmo com a saída de Simões e com a entrada de Debas, o Sporting mais ou menos foi conseguindo manter essa questão da facilidade da bola entrar em Morten no corredor central e fazer toda a placa giratória girar do Sporting. Peço desculpa pela redundância. Porque assim que pressionava o Morten, havia grande facilidade em encontrar Bragança dentro no corredor. Depois havia os naturais espaços para o Sporting aproveitar com Kenda, com Trincão, quando vinha mais dentro, com as subidas de Fresneda. Há pelo menos duas subidas de Fresneda pelo corredor, no qual o Sporting falhou. ahm, e não aproveitou, digamos, essa subida do lateral. Certo que o golo surge depois num brilhantismo do Kenda, aqui sobre o corredor esquerdo, aproveitando essa mesma questão do Sporting conseguir queimar as linhas do Porto, porque o Sporting teve sempre alguma facilidade a jogar ao último terço do Porto na primeira parte, mas depois do aproveitamento do Fresneda, fazendo os típicos movimentos interiores que ele já tem vindo a fazer ao longo dos últimos tempos, que já tenho falado, vocês têm vídeos nos shorts e nas outras redes, eu a falar dos movimentos do Fresneda e dos movimentos mais interiores. O que é que mudou, a meu ver, na segunda parte e acho que onde o Sporting pecou? E vamos, nem precisamos mudar aqui o lado do jogo, porque basicamente o Sport na segunda parte fez desde muito cedo isto. Ok? O Sport na segunda parte, desde muito cedo, vamos aqui só retirar os jogadores do Porto muito rapidamente, para facilitar aqui o posicionamento. O Sport desde muito cedo fez isto. Caso assim, assim, assim e assim. O Sport desde muito cedo permitiu que o Porto tivesse muito em cima do Sporting, uma grande facilidade, ok? Desde muito cedo que o Sporting baixou linhas com uma grande facilidade, em que o Sporting literalmente estava praticamente assim, o Sporting estava assim.
Agora sem bola estava isto. Só desde muito cedo, desde os 50 a 55 minutos, que o Sporting baixou muitas linhas. É um facto. Acredito que o Rui Borges tenha pedido ao Sporting e à equipa, ok, baixamos um bocadinho o bloco, convidamos o Porto até bola um bocadinho é mais como na primeira parte, os centrais construírem, mas depois, assim que recuperarmos a bola, termos a capacidade de sair em transição. Onde é que o Sporting pecou? Não tivemos a capacidade de recuperar a bola, não tivemos a capacidade de recuperar, de sair nessa dita transição, e fomos perdendo bolas com alguma facilidade com o passar do tempo. Acrescentamos a isso a fadiga que a equipa tem. Jogadores como o Bragança, que por exemplo nota-se claramente estão fora de ritmo. Jogadores como o Trincão, que chegam aos 70 minutos, já arrebentam. O não poder meter um Morita em campo mais cedo, e mesmo quando entrou, notou-se alguma lentidão de processos. O próprio Iocas, quando entrou, limitadíssimo. O Sport foi sempre estando muito preso à sua última linha e foi sempre afundando uns metros para trás. Certo, quando entra Iócaras para o lugar de Bragança, desculpa, para o lugar de, digamos que o Iócaras acaba por substituir e ser o Arda, o Sporting ganhou uma coisa. Ganhou mais capacidade de sair e as saídas mais perigosas que o Sporting tem na segunda parte começam na bola a entrar no Iócaras. Reconhecer o mérito ao Porto de quando tirou, da forma como quando, por exemplo, tirou o João Mário, já andava, neste caso, Borges do lado do esquerdo, já não havia Francisco Moura, já havia o William Gomes, se não estou em erro. Porque literalmente o Porto pôs toda a carne no assador. Foi o que o Porto fez. O Pérez saiu, o Eustáquio baixou, os centrais do Porto faziam isto, Daló e Zé Pedro. O Eustáquio subia muito para esta zona do terreno. Alan Varela já não estava em campo, porque o Alan Varela saiu para entrar o Dani Namaz, exatamente. O Dani Namaz já estava a par do Samu, o Porto já fazia isto, o Porto já estava com toda a carne no assador, certo, foi 78 minutos, ok, mas avançando já para essa fase, quando saiu, por exemplo, quando o Fábio Vieira entrou, o PP ficou aqui numa zona mais central, portanto ficou o Gonçalo Borges, está certo, depois ficou o William Gomes, está certo. Basicamente o Porto estava assim, certo? Está-me a faltar aqui um jogador do Porto, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está-me a faltar Fábio Vieira, ok. Está-me a faltar Fábio Vieira, porque Fábio Vieira pautava o jogo do Porto. Basicamente, o Porto estava assim. Era o Porto. Dois extremos em vez de dois alas. Tirar daqui os suplentes, certo? Okay. Obviamente não era o Trincão a defender aqui. Seria, novamente, não se esqueçam desta questão de estar, não orientei o lado do campo. Era o Borges, o William Gomes a dar grande largura. Onde é que mandou o rapaz? Mandou para aqui. Samu, Namazo, PP, Mora, Eustáquio e Fábio Vieira. Porto estava assim. Já não era Bragança. Já tínhamos o Morita a fazer este papel. Só que o Sporting, mesmo assim, não conseguiu devidamente explorar. É certo que o Sporting, defensivamente, em termos de linha... e depois ainda temos outra questão. O Sporting ficou com uma linha de 5, certo? O Sporting ficou com uma linha de 5 quando tivemos a entrada do Morita, o Debas baixou para a central, e ficamos com uma linha de 5. E o Sporting estava mais ou menos confortável defensivamente. Só que o Porto não conseguia entrar pelo corredor central. Houve algumas ligações com Mora, com Namazo, com Fábio Vieira, mas uma parte do jogo era forçar os corredores. Sobretudo o Porto forçou muito o corredor direito, muitos cruzamentos para a área. E num desses lances, se nos estou a referir na sequência de uma bola parada, acabou por surgir o golo do Porto por uma desatenção da linha defensiva do Sporting a subir. Diomande já não é a primeira vez que falha nessa componente da subida a quando a linha defensiva subir para fazer a linha de fora de jogo. Portanto, o Anselmi pôs toda a carne no assador e arriscou em busca do empate e foi feliz. Entendo a questão de se posicionar defensivamente o Sport, baixar um bocado mais as linhas, mas acho que o Sport acaba por baixar demasiado e demasiado cedo, e pegando um bocadinho no que eu disse, o Sport na primeira parte conseguir muito bem impedir a primeira fase de construção do Porto, estar a controlar todos os momentos do jogo e com bola chegar com grande facilidade ao último terço. Era possível replicar isso na segunda parte. Certo que a fadiga muscular teve uma parte influente, relembrar, Simões lesionou-se, não entrou Morita, entrou Debas. Isso é sinal de como está a condição, por exemplo, do Morita. E o Sporting conseguiu sair poucas vezes, das poucas vezes que saiu, criou perigo. Lance do Kenda no final do jogo, o lance do Jóqueras, que ele não consegue rodar dentro da área. Mas fica o sabor que era possível talvez fazer algo mais por parte do Sporting. Acaba por ser um empate que não prejudica, digamos, muito o Sporting, porque mantém a chance para o Porto. Acabou por perder pontos para o Benfica, que já ganhou ontem. Mas acho que era possível ficar aquela sensação
que era possível o Sport ter trazido mais desta partida. Porque não concordo com a abordagem tática para a segunda parte. Houve claramente o cansaço mental da equipa impediu de conseguir ter discernimento quando tinham bola. Havia muito gestão para a frente do Sporting sem nexo. Defensivamente a equipa foi estando mais ou menos bem, porque foi controlando. Diomande, por exemplo, fez um jogo imperial, no espaço de 5 minutos faz 2 erros clamorosos, que é o erro na linha de fora de jogo, a não subir a tempo e depois a expulsão. E o Sporting acaba por talvez ter um jogo, não diria que poderia ter tido na mão, mas um jogo que poderia ter feito outra coisa na segunda parte e acabou por não o fazer. Pá, digo nos comentários que vocês já não foi o jogo. Para a semana, já sabem, vídeo sobre o Sporting na Liga dos Campeões. E amanhã, segunda-feira, videozinho de resumo sobre, digamos, a nossa jornada europeia, a nossa jornada portuguesa do fim de semana, mais o que se passou na Europa. E não se esqueçam de seguir o Telegram e as outras redes todas muito bonitas e aquela plataforma onde eu estou em live que eu não posso mencionar, senão o YouTube mata-me. Um abraço.